Primeiramente, uma potência é simplesmente a maneira de escrever a multiplicação de um número por ele mesmo. O expoente indica a quantidade de vezes que esse número vai ser multiplicado por ele mesmo. Partindo desse princípio, nós podemos demonstrar diversos exemplos de propriedade de potências. Primeira propriedade, x elevado a 1. Nesse caso, um número qualquer elevado a 1 será sempre igual a ele mesmo. Qualquer número que estiver com expoente 1 não será multiplicado, será simplesmente ele mesmo. E só um adendo, qualquer número intrinsecamente pode ser considerado elevado a 1. Segunda propriedade, potências com expoente negativo. X elevado a menos n é igual a 1 sobre x elevado a n, agora com o expoente positivo. Sempre que nós tivermos um número elevado a um expoente negativo, ele vai ser equivalente a 1 sobre esse mesmo número com esse mesmo expoente, mas com o expoente de sinal positivo. E vamos entender o porquê dessa propriedade. Em um exemplo numérico, 2 elevado a menos 3. Esse caso poderia levar algumas dúvidas. Se potência é a multiplicação de um número por ele mesmo a quantidade de vezes que há no expoente, o que o expoente negativo representa? Isso seria o inverso do expoente positivo. Então, se um número com expoente positivo é a multiplicação desse número por ele mesmo a quantidade de vezes determinada no expoente, um número com expoente negativo representa o inverso disso. Seria a multiplicação do inverso desse número, no caso, o inverso de 2 seria 1 dividido por 2, multiplicado pela quantidade de vezes indicada pelo valor do expoente. Mas calma, isso já vai ficar mais fácil com um exemplo numérico. 2 elevado a menos 3. O inverso de 2 é 1 sobre 2. Multiplicando isso pela quantidade de vezes que o expoente informa, nós vamos multiplicar 1 dividido por 2 3 vezes. Portanto, 1 dividido por 2 vezes 1 dividido por 2 vezes 1 dividido por 2. Fazendo a multiplicação dessa fração, nós multiplicaremos o numerador e o denominador e chegaremos à seguinte expressão. 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1 elevado a 3 e 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 2 elevado a 3. 1 elevado a 3 é igual a ele mesmo, 1. Portanto, nós podemos reescrever essa expressão da seguinte forma. 1 dividido a 2 elevado a 3. Portanto, a expressão x elevado a menos n pode ser reescrita como sendo igual a 1 sobre x elevado a n. Mas agora sem o negativo no expoente. Em um exemplo numérico, nós podemos dizer que 3 elevado a menos 9 é igual a 1 dividido por 3 elevado a 9. E vamos para a terceira propriedade. X elevado a n vezes x elevado a m. Isso vai ser igual a x elevado a m mais n. Ou, utilizando exemplos numéricos, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2 é igual a 2 elevado a 3 mais 2. Podemos observar isso simplesmente abrindo essas expressões. 2 elevado a 3 é igual a 2 vezes 2 vezes 2. 2 elevado a 2 é igual a 2 vezes 2. Organizando isso, nós temos 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 multiplicado por ele 5 vezes, o que é igual a 2 elevado a 3 mais 2, ou 2 elevado a 5. Assim, nós chegamos ao exemplo genérico dessa propriedade. X elevado a m vezes x elevado a n é igual a x elevado a m mais n. Ou, no exemplo numérico, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2 é igual a 2 elevado a 3 mais 2. A quarta propriedade que abordaremos é bem semelhante a essa. Trata-se da divisão de potências com a mesma base. Essa propriedade segue o mesmo princípio da anterior, onde x elevado a m dividido por x elevado a n é igual a x elevado a m menos n. Novamente, visualizando isso com exemplos numéricos, nós temos que 2 elevado a 4 dividido por 2 elevado a 2 é igual a 2 elevado a 4 menos 2. Ou, abrindo essa expressão, nós temos 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dividido por 2 vezes 2. Resolvendo essa divisão, nós podemos cortar esses 2 aqui de cima por esses 2 aqui de baixo e chegaremos à seguinte expressão, 2 vezes 2. Ou 2 elevado a 2, o que é o mesmo que 2 elevado a 4 menos 2. Assim, conseguimos visualizar que x elevado a m dividido por x elevado a n é igual a x elevado a m menos n. Agora vamos para a quinta propriedade. X elevado a m, toda essa expressão aqui, elevado a n. Isso aqui vai ser igual a x elevado a m vezes n. Com o exemplo numérico, nós temos que 3 elevado a 2, tudo isso aqui elevado a 3 vai ser igual a 3 elevado a 2 vezes 3. Consequentemente, isso vai ser igual a 3 elevado a 6. Nós podemos observar essa propriedade da seguinte forma. Em 3 elevado a 2, tudo isso aqui elevado a 3, nós multiplicaremos esse termo, 3 elevado a 2, 3 vezes. Isso seria 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes
3 vezes 3. Estamos multiplicando, nesse caso, o 3 por ele mesmo 6 vezes. Portanto, assim, nós conseguimos visualizar que 3 elevado a 2, tudo isso elevado a 3, vai ser igual a 3 elevado a 2 vezes 3. Assim, chegamos ao termo genérico de que x elevado a m, tudo isso aqui elevado a n, vai ser igual a x elevado a m vezes n. E agora, chegando na sexta propriedade, nós temos que x vezes y, tudo isso aqui elevado a n, vai ser igual a x elevado a n vezes y elevado a n. Nós podemos visualizar isso através da propriedade comutativa, onde x vezes y elevado a n é igual a multiplicar esse termo, x vezes y, por ele mesmo n vezes. Por exemplo, em um exemplo numérico, nós temos que em 3 vezes 2, tudo isso elevado ao quadrado, nós teremos a multiplicação 3 vezes 2 vezes 3 vezes 2. E aqui nós podemos observar que isso aqui é igual a 3 vezes 3, que é igual a 3 ao quadrado, vezes 2 vezes 2, que é igual a 2 ao quadrado. Portanto, nós saímos de 3 vezes 2, esse termo todo ao quadrado, e chegamos ao termo 3 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. E chegando na sétima propriedade, nós vamos observar que ela possui um princípio bem semelhante ao que acabamos de ver. Nós temos que x dividido por y elevado a n é igual a x elevado a n sobre y elevado a n. Isso porque, por exemplo, no caso de termos x dividido por y, tudo isso ao quadrado, esse termo vai ser igual a x dividido por y vezes x dividido por y. Então, fazendo a multiplicação dessas frações, nós temos x ao quadrado dividido por y ao quadrado. Multiplicamos o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Assim, nós conseguimos visualizar a propriedade x dividido por y elevado a m é igual a x elevado a m dividido por y elevado a m. Por fim, nós temos uma propriedade bem direta, que não entraremos a fundo sobre essa propriedade, que é qualquer número elevado a zero é igual a 1. Portanto, x elevado a zero vai ser igual a 1. Independente do número que for esse x, 1000 elevado a zero, 2000 elevado a zero, sempre será igual a 1. Qualquer número elevado a zero é igual a 1. E se você curtiu esse vídeo, curta e comenta aqui embaixo, deixem ideias para os próximos vídeos e inscrevam-se no canal.